Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos gerar polêmica aí, desafio para vocês. E, logicamente, a gente também vai, pelo título do vídeo que você está vendo, né? Eu vou mostrar para vocês o quão preciso é os meus indicadores que geram os resultados que vocês veem em telas, né? Tanto no TradingView como no NinjaTrader, a respeito dos pontos de gama, de delta, né? Então, vou contar um pouquinho da história aqui para vocês, só para vocês entenderem, né, e vocês verem que o resultado final é realmente preciso e é algo que vale a pena você assinar, tá? Deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve, tá aprendendo sobre opções, é aqui o lugar certo para você estar aprendendo um pouco mais. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, e eu vou mostrar também antes, né, desculpa, antes de a gente falar disso, durante o vídeo, eu vou mostrar para vocês, né? Você está vendo aí um pouco abaixo de mim aqui, ó. Deixa eu colocar eu aqui, ó. GexBust aqui, certo? Uma das melhores ferramentas de análise de gamas, de opções, flow que existe no mercado, tá? Vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa ferramenta, como que os meus cálculos, do meu indicador são tão precisos quanto esta ferramenta e porque assinando a minha plataforma você vai estar levando muito mais por muito menos. A primeira coisa, lógico, que eu vou estar falando nesse vídeo aqui é desafio, né? Muita gente que opera ouro e tá mergulhado nesse mundo de opções sente uma dificuldade imensa de encontrar o quê? Dados de opções interessantes com precisão para o ouro. E aí, o desafio do vídeo, né? Eu desafio você, certo? A me mostrar alguma ferramenta de opções que te entregue dados de gama, delta, paredes de caos e volatilidades, né, do dia, igual o meu indicador faz, pelo valor que o meu indicador tem. Primeiro que talvez você nem encontre, né, uma ferramenta que te dê dados de opções do ouro futuros. O máximo que talvez você vai encontrar é ETF do ouro, tá? Que tem a liquidez do ETF do ouro, nem se compara com o futuros de ouro, tá? Então, o primeiro desafio é você encontrar ativos, ferramentas que te dão acesso aos strikes que vão te dar retornos de gama, de delta, de flow total, né, do ouro, do GLD do ouro aqui, GC, no caso, no mês agora, Z 2025. O segundo desafio é você encontrar no valor que eu te proporciono isso, certo? E daí você tem, né, aqui no indicador, né, volume de gama, positivo e negativo, pelo Gex Strike Bars. Aí você tem o volume de calls e volume de puts, certo? E você tem ainda o volume de delta positivo e delta negativo. E daí, no meu indicador aqui, você tem toda a estrutura do Market Maker pronta e entregue para você no ouro. Então, se você opera ouro, vale a pena aqui você aprender a respeito a utilizar essa ferramenta, tá? Aí onde você vai ter toda a estrutura do Market Maker formada pelo Gama, tá? Gama flip estrutural, gama positivo por volume e por open interest, e negativo por volume e por open interest. O fluxo via delta, na mesma proporção, e as paredes de caos, certo? Por volume e por open interest, tá? Que é uma estrutura de defesa do market maker também um pouco diferente da convencional que você encontra. Normalmente você vai encontrar só o vencimento 0 DTE, né, call 0 DTE, né, enfim. Você não vai encontrar dessa forma, né, o call por volume e por open interest que durante todos esses estudos e backtests que eu fiz, eu achei muito mais interessante do que ficar olhando de outras formas, certo? Esse é o primeiro desafio. Agora, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar para vocês, né, contar um pouquinho para vocês dos bastidores aqui do nosso indicador Gamma Levels, né, do meu indicador Gamma Levels aqui, e mostrar para vocês essa ferramenta aqui que eu utilizei
por muito tempo, né? Que é o GexBuddy, né? Por quê? O GexBuddy, ele mostra aqui a estrutura de gama, né? Baseado na estrutura do Market Maker, né? O zero gama dele por Open Interest é o gama flip estrutural. E daí ele tem separado a estrutura via gama positivo, por Open Interest e por volume, e gama negativo por Open Interest e por volume também, tá? Então tem aqui volume e Open Interest. Eu achei muito interessante essa maneira de separar o gama, né? E eu apliquei isso justamente no meu indicador também, os cálculos, né? Que eu consegui os cálculos aqui, e consegui também aplicar isso para as paredes de caos, certo? Que daí me trouxe resultados muito mais significativos, tá? Nesse modelo de estrutura, Open Interest e volume, Open Interest e volume. Então, isso você não vai encontrar, né, em outras ferramentas. E a grande diferencial, né? Ó, por exemplo, os preços aqui do GexBuddy, o preço básico, só para você ter os pontos de gama, né? Tá $42 aí. Então, $42 tá dando aí quase R$ 232 mais ou menos, né? Agora, se você quiser ampliar um pouquinho mais, se você quiser delta e gama, aí você vai pagar $127,50, certo? Que, trazendo para nossa moeda atual, hoje está dando aí R$ 680, tá? Então, só por isso aqui, você já percebe, né, que você que é meu assinante, meu aluno do Grupo VIP, você já tá, olha, muito bem entregue aí nas questões até financeiras, né, do que eu proporciono para você. E daí, quando eu fui montando o meu script, que sempre vai pegando as ideias de um, copiando as ideias de outro, né? E quando eu consegui os cálculos do GexBuddy aqui, comecei a perceber alguns pontos interessantes, que é o que eu bato na tecla hoje, que não é só o 0 DTE que importa. Apesar do volume das opções 0 DTE representarem 60% do volume intradiário, o restante vem do acumulado do 5 DTE. Então você sempre vai ter 40% ou mais do volume que fica no dia no agregado, certo? E daí, pegando por exemplo aqui o exemplo do modelo do GexBuddy, ele me dá 3 pontos sempre para eu estar olhando, né? 90 dias agregado, o último, que no caso é o 0 DTE, o lasted, né? E o next. Então veja que, por exemplo, aqui no next, na NVIDIA, ele está me mostrando, deixa eu pegar da Apple aqui, que é o exemplo que eu vou usar hoje no vídeo aqui para não ficar tão grande. Ó, ele está me mostrando aqui que o próximo vencimento é para o dia 29. Então ele não está me dando o dia 25. Ele está me dando 29. Tá? E o último foi agora, sexta-feira, né? Dia 22. Então eu comecei assim, poxa, mas como assim? Aí, logicamente, né? Quando eu comecei a pagar a Barchar, né? Quando eu comecei a pagar a Barchar, tudo fez sentido para mim. Por quê? Na Barchar eu também não pego os vencimentos 0 DTE. Eu não consigo pegar os vencimentos 0 DTE. Eu consigo pegar o vencimento semanal. Também, ó. 28/11, 5/12 e assim por diante, certo? Diferente da Nasdaq. Aí a gente tem que colocar também um ponto aqui diferente. Ó. E aqui vai uma explicação mais técnica também para vocês, né? Quando eu pego aqui na Nasdaq, aí aqui na Nasdaq eu consigo pegar nas opções aqui, separar. Aí aqui eu consigo pegar bonitinho. Se eu quero mensal do agregado, ele me dá. Se eu quero um DTE, ele me dá. Se eu quero 2 DTE, ele me dá. Se eu quero 3 DTE, ele me dá. 4 DTE, ele me dá. Se eu quiser 5 DTE, ele também me dá. Certo? Essa é a grande vantagem de você assinar aqui a Barchar. Tá? Outra coisa interessante aqui na Barchar é que eu consigo separar por strikes, um range específico. Eu posso pegar tudo que me gera poluição um pouco na hora de refinar. 50 strikes, que para mim é um range perfeito. Foi o melhor range de estrutura que eu consegui encontrar nos meus backtests, certo? E daí, se você quiser perto do dinheiro e assim por diante, tá? Coisa que, por exemplo, na CBOI aqui, dos CSVs da CBOI, tá? Gera um pouco mais de ruído.
Gera um pouquinho mais de ruído, mas a precisão se torna muito da mesma também. Porque daí você pega aqui a expiração só de novembro, gera lá e você consegue também. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o modelo operacional que eu fiz, né, do script da Seboy, que você pode adquirir também, ó, ele me dá aqui o 0 gama no 267.640. Aí o maior gama positivo por volume, 272.500, e aqui tá dando 275, né? Aí eu tenho o maior gama negativo por volume, 267, e aqui 265. Aí por Open Interest 272, lá tá dando 280, e aqui 267 e aqui 260, certo? Porque gera um pouquinho de ruído. Só que aí entra o tchan da coisa. Esse aqui são os dados da Seboy direto, tá? Nas paredes de calls e puts, eu tenho 280 lá. E nas paredes de calls por volume, certo? E put wall, né? 250. E nas paredes daí de volume de puts, 265. Que é o meu maior gama negativo aqui, certo? Então é um conjunto de informações que validam para mim a mesma coisa. Só que no meu modelo você tem, além de gama, você tem as paredes de caos e além vai a mais, né? Aí, em vez de você pagar $152 para ter os pontos de delta, eu te dou também os pontos de delta aqui também, certo? Então, você vai ter os pontos de delta ali bonitinho marcado para você, ó, um DTE aqui, ó, os pontos de delta marcado. Tá? E quando a gente roda o script, o mesmo script, só que daí com os dados da Barchar, né? Aí a precisão é perfeita, gente. A precisão dos dados da Barchar é fenomenal, certo? Então eu tenho aqui o 0 gama filtrado, aí o maior gama, eu tô com o da aqui tá o da NVIDIA. Deixa eu pegar lá o da Apple. Aqui eu tenho que baixar. Então vamos lá, 50 strikes. $171, não. $271.370. 271.370. Daí ele me dá também lá, né, os pontos de delta. Então tá lá, o delta, o 0 gama, 272, tá? 2 pontinhos só de diferença. Gama positivo, 275. Gama negativo por volume, 265, ó, perfeito, tá? Gama positivo por Open Interest, 280. E gama negativo por Open Interest, 260. Certo? E daí embaixo você tem aí em sequência, tá? O delta daí, né? Você tem o delta, os pontos de delta, toda a estrutura do fluxo via delta, tá? E daí logo abaixo também você tem aí as paredes de caos via Open Interest e via volume para você, que daí gera essa informação aqui, ó, que é o que eu acompanho com o pessoal na live e que é o que eu disponibilizo também, né? Quando você é assinante, você também tem esses dados, toda essa estrutura formada nas ações aqui para você, ó, perfeitamente, tá? Quem é meu assinante já consegue ver aqui, tá? Então tem ali, ó, pontos de delta, né?
os pontos de caos para você, bonitinho também aqui, tá? A grande diferença é que eu te ofereço muito mais por muito menos. Isso mesmo. Tá? Então eu te ofereço toda a estrutura de caos, de delta e de gama, atualmente, né? Ainda está com desconto. Aproveita o desconto de novembro, hein? VIP 30 aí, ó. Você consegue aí. Atualmente está saindo em reais em torno de R$ 165 a assinatura do meu indicador. Muito menos que, por exemplo, do GXBut aí. Tá? E para fechar o nosso vídeo aqui, falar um pouco a respeito, né, da forma como eu cheguei nos meus cálculos, né, para gerar para você toda essa assertividade, é literalmente me baseando praticamente no modelo aqui do GXBut, né? Então, quando ele me mostra o agregado aqui, o last nas ações e o next nas ações, eu comecei a perceber justamente isso. Então, ele pega sempre o vencimento do agregado, no caso dos 5 DTE, certo? E daí ele me joga, tira desse agregado dos 5 DTE o 0 DTE e me joga para o próximo dia, no caso, por exemplo, da Nasdaq aqui, quando eu venho para a Nasdaq, ó. Quando eu venho aqui para a Nasdaq, ó, da Nasdaq ele me mostra o last, o último, né, que é o do dia, e ele já me joga o próximo, next, 25, que é segunda-feira. Mas como que ele me dá os dados de segunda-feira se ele não tá rodando o 0 DT? Porque ele já pega do agregado, certo? Então, por isso, gente, que eu bato na tecla. Eu bato na tecla justamente por causa disso. Não olhe apenas o 0 DTE por dia. Isso só vai te mostrar aonde de fato o mercado quer ir. O vencimento da semana já está precificado, a menos que saia drives diferentes, que mudem o contexto. Isso fica fácil de você ver no intradiário, tá? Justamente você vai pegar esses pontos do 5DT com maior precisão. Foi assim que eu descobri como que o GXBut faz para eu desenvolver o meu indicador. Foi assim que eu descobri e por isso que o meu indicador ele é tão preciso, certo? Por isso que o meu indicador ele é tão preciso. Porque eu pego o agregado dos 5 dias e daí eu venho jogando para o 0 e 1 DTE, certo? Então, você tem, quem é meu assinante, né? Na sala, você tem sempre os 5 DTE fixo no seu TradingView, certo? Vamos falando aqui de Nasdaq, né? Então você tem o 5DT fixo aqui no seu TradingView, com toda a estrutura de gama, de delta e de caos, toda a estrutura de gama, de delta e de caos, mais volatilidade, né? Que são as ADRs high e ADR low baseadas na Open Day Line, certo? E ainda, eu estava até esquecendo de comentar, né? Eu ainda te entrego o Max C, que é a máxima exposição de caos no gama, e o Max P, que é a mínima exposição, né, de gama em puts, que são defesas muito importantes. Dentro do meu indicador você também tem dois tipos de flip, tá? Que é o Gamma Flip estrutural, baseado no Open Interest, igualzinho o do GXBut, e você tem o Gamma Flip dinâmico, baseado na máxima e na mínima exposição do Gama. Como se fosse um range que o market maker está trabalhando de volatilidade, e esse flip dinâmico, ele normalmente flipa antes que o estrutural, certo? Então a gente consegue pegar movimentos de curto prazo muito bons, principalmente no 0 DTE, 01 DTE, né? E quando isso acontece no 5 DTE, é onde você consegue vender muitas vezes um rompimento forte, certo? E normalmente isso está antes do Gamma Flip estrutural, certo? E é isso aí que eu gostaria de comentar, fechando o nosso vídeo aí. Chamar você, né? Venha, aproveite esse resto de mês, a promoção válida até o dia 30, até o final do mês aí, para você conseguir 30% de desconto, certo? Com o cupom VIP30 para você ter o melhor indicador do mercado.